Olá, pessoal! Esse é o episódio 42 da sexta temporada do Webcast, o meio ambiente em nosso meio. Com as mudanças climáticas se intensificando e eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes, milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo forçadas a deixar suas casas e buscar refúgios em outras regiões. Essas pessoas enfrentam desafios imensos, desde a perda de seus lares e meios de subsistência até a dificuldade de encontrar novas oportunidades em locais desconhecidos. Além disso, eles são frequentemente expostos às diversas formas de vulnerabilidade social, incluindo discriminação, falta de acesso a serviços básicos e instabilidade econômica. Neste episódio, vamos aprofundar nossa compreensão sobre quem são os refugiados ambientais, os fatores que os forçam a se deslocar e como a vulnerabilidade social amplifica seus desafios. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou o João Lucas. Eu sou a Ana Gabriela. Eu sou o José Lucas. Vamos dar início à nossa conversa. Primeiro é importante, então, a gente fazer uma reflexão para ver o que entendemos a respeito de imigração, emigração, migração e refugiados. São termos que estão bastante presentes no nosso dia a dia e nós sabemos que, historicamente, o homem já tem se movimentado, pelo planeta desde que deixou de ser nômade, se tornando sedentário, ou seja, sendo possível produzir aquilo que era importante para a subsistência, o homem continuou ainda se movimentando. E esses movimentos começaram a ser nomeados, Então a gente conhece a migração pelo movimento ou deslocamento de pessoas pela superfície terrestre. Isso definido pela OMI, Organização Internacional das Migrações, que hoje é parte da ONU. Essas migrações podem ser internas, externas, interregionais. Alguns exemplos são o êxodo rural, êxodo urbano, migração sazonal, que é quando o indivíduo se muda por um determinado tempo, migrações espontâneas ou também forçadas. O termo imigração, ele refere-se ao ato de chegada em um outro país do que o seu de origem. Já a emigração está relacionada a partir do momento em que o indivíduo sai, ou seja, parte do seu país de origem. E é aí que a gente pode começar a entender o termo refugiados, que é definido pelas pessoas que se deslocam forçadamente do seu país de origem por estar em alguma situação de perigo permanente, tendo relação com etnia, religião, posição política ou grave violação dos direitos humanos ou também catástrofes ambientais, mas não só. Novas condições vêm chamando a atenção para esse termo refugiados, que são os refugiados ambientais, vítimas das mudanças ambientais e climáticas no planeta Terra. Só para salientar que existem outras formas de migração que se aproximam do nosso cotidiano, como, por exemplo, a migração pendular, que é aquela que a gente sai das nossas casas para ir até o trabalho, para ir até a faculdade, e depois retornamos para nossas casas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Todo refugiado, ele se enquadra como um migrante, mas nem todo migrante pode ser considerado um refugiado, é isso? Seria mais ou menos por aí, sim. Em especial aqui porque estamos falando do termo de refugiados ambientais. Então você vai pensar que esses refugiados ambientais estão deixando o seu país de origem por algum fator ambiental. Outras nomenclaturas, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, sugere também termos como vítimas de catástrofes ambientais, então refugiados climáticos, refugiados ecológicos ou migrantes ambientais. Porém, o termo migrantes ambientais recebe certas críticas, pois o termo migrante não traduziria a urgência do problema, podendo levar a uma interpretação equivocada como se esses deslocamentos fossem voluntários. Ou seja, quando se tratam de refugiados, é uma questão mais urgente e talvez até internacional. Então, basicamente, o refugiado ele tem que ser forçado a mudar para outro país. É isso aí. Estima-se que até o ano de 2050, o mundo contará com 200 milhões de refugiados ambientais. Segundo um estudo publicado em 2021, feito pelo pesquisador e doutor da Unicamp, Sidoval de Souza, são 5 os fatores mais importantes que provocam o deslocamento ambiental. Como ele mesmo chamou, a gente pode citar os desastres naturais, projetos de desenvolvimento que envolvem mudanças no meio ambiente, evolução ambiental progressiva,
acidentes industriais e também consequências ambientais devido a conflitos. Isso, existe sim. Tem a ONU. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, também conhecido como Acnur, é uma agência da ONU diretamente subordinada à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e Social. O Acnur ele foi criado em 1950 e é definido como uma agência política, humanitária e social. E a principal tarefa é proporcionar proteção internacional sob os auspícios das Nações Unidas aos refugiados que reúnam as condições previstas no Estatuto dos Refugiados e de encontrar soluções permanentes ao problema dele, ajudando aos governos com sujeição à aprovação dos governos interessados a receber esses refugiados, a facilitar a repatriação voluntária dessas pessoas e sua assimilação em novas comunidades nacionais. E eu acho que vale ressaltar também que o termo refugiado ambiental ainda não possui reconhecimento oficial desses direitos internacionais. A Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados não contempla aqueles que são forçados a se deslocar devido às mudanças climáticas, e essa lacuna deixa milhões de pessoas desprotegidas. É que esse termo é muito recente também, né? Apenas em 2002, quando houve a evacuação da ilha de Carteret, no Pacífico Sul, pelo aumento do nível do mar, é que se pensou pela primeira vez que essas pessoas poderiam ser refugiados climáticos. Esse foi o principal evento que começou a reconhecer tais pessoas, e elas foram, no caso, recebidas em Bougainville, em Papua Nova Guiné. Isso porque foi a partir dos anos 70, em virtude da globalização, de grandes desastres naturais e também por conta da Convenção de Estocolmo, que as pessoas começaram a se importar mais com as questões ambientais. Sim, e essa questão dos refugiados ambientais tem emergido no âmbito das Nações Unidas, sempre associada aos debates sobre o meio ambiente. E também, principalmente, as discussões sobre as grandes catástrofes naturais que vêm se agravando ultimamente. Segundo o relatório da Threat Register 2020, o que mais causa refugiados ambientais são o aumento do nível do mar e prejuízos devido à desertificação, ou como a gente conhece, pela seca. E segundo este mesmo relatório, países que mais devem contribuir para o aumento do número de refugiados são Paquistão, Etiópia, Irã e, na América, o Haiti. Países em situação mais amenizada podem ser a Suécia, a Irlanda, Noruega, Groenlândia e os Estados Unidos da América. Inclusive, outro país que está muito vulnerável às mudanças climáticas é o país de Tuvalu, que ele é constituído por áreas de baixa altitude, apenas ilhas, e sendo a elevação do nível do mar uma ameaça direta. Como algumas áreas já vêm enfrentando inundações frequentes e erosão costeira, o aumento também na frequência e a intensidade das tempestades e ciclones. A intrusão da água salgada compromete a agricultura e o abastecimento de água potável. Essas pessoas elas estão vivendo basicamente da água da chuva, até porque a água do mar ela adentrou nas ilhas e nos lençóis freáticos, de onde eles utilizavam a água para sua vida. Inclusive, devido a essas condições, alguns tuvaluanos migraram para países como a Nova Zelândia, que possui um programa de vistos específicos para esses cidadãos de ilha do Pacífico ameaçadas pelas mudanças climáticas. E anteriormente, o José tinha comentado sobre a postura internacional da ONU com relação aos refugiados. E aqui no Brasil, qual seria a política nacional? Existe alguma coisa voltada a isso? Como sabemos, a responsabilidade de proteção e integração de refugiados é primeiramente do Estado brasileiro. Só que aqui, no território nacional, o refugiado ele pode receber documentos, ele pode trabalhar, pode estudar e exercer os mesmos direitos civis que qualquer cidadão estrangeiro em situação regular no Brasil. E também, com a aprovação da Lei de Imigração, número 13.445 de 2017, o movimento de migratório ele é pautado como um direito humano. E dessa forma ele vai garantir ao migrante uma igualdade com os direitos nacionais, no que inclui direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Além disso, ao indivíduo que se encontra em situação de violação de direitos humanos, é possível sim instituir o visto temporário para acolhimento humanitário aqui no Brasil. Inclusive, a advogada Carolina Moreno deu uma entrevista ao Projeto Equidade, que é uma parceria entre o Politis e o Instituto Matos Filho, sobre um podcast sobre refugiados e imigrantes. Qual o seu?
ela diz que é importante esclarecer que antes de uma pessoa ser reconhecida como refugiada pelo Conselho Nacional de Migração, o CONARE, ela tem a condição migratória de solicitante de refúgio. Portanto, os solicitantes de refúgio são aqueles que pedem às autoridades brasileiras o reconhecimento como refugiados, mas ainda não tiveram seus pedidos avaliados definitivamente. Independentemente disso, o protocolo de refúgio é compreendido como um documento de identidade capaz de dar acesso, ao solicitante, uma carteira de trabalho ou abertura de uma conta bancária às pessoas refugiadas. Inclusive, o Brasil é um país que recebe muitos refugiados, como já recebeu da Síria, do Haiti e da Venezuela nesses últimos anos. E dando foco ainda aqui no Brasil, nós temos alguns casos também de pessoas que mudam, que migram de regiões devido às questões ambientais e também climáticas. Estes recebem o nome de deslocados. Exemplos podem ser, por exemplo, as construções ou até mesmo em acidentes ou rompimentos de barragem. E aí isso pode levar algumas pessoas a saírem dessas regiões. Como aconteceu em Mariana e Brumadinho, que as regiões se tornaram inabitadas, principalmente porque o material expelido pela barragem, que era uma barragem de rejeito, contaminou os corpos hídricos da região, prejudicou a flora, a fauna e as pessoas que dependiam da subsistência daquele local. Um outro exemplo disso aqui no Brasil ainda é a construção de parques eólicos, de energia eólica no Nordeste, que muitas pessoas que dependiam também da subsistência daquele local acabaram perdendo acesso àquelas regiões, visto que os parques eólicos eles precisam, dependendo da região, algumas regiões foram desmatadas para a construção desses parques eólicos e as pessoas perdem o acesso àquele local. E isso pode forçar as pessoas que moram ali a migrarem para outras regiões, em busca de melhores condições. Além disso, no Brasil, a água também é responsável por migrações. Um outro exemplo é a Somália, com 2,7 milhões de pessoas vivendo em situação de emergência, principalmente por conta dos deslocamentos por conflitos e comunidades de pequenos agricultores afetados pelas faltas de chuva. E também tem a África do Norte, que a busca pela água é um dos principais motivos para o fenômeno social. Bom, se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para estabilizar a população e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se transformará em falta de alimentos. E trazendo isso para o contexto do Cerrado, o Cerrado por si só ele é o berço das águas do Brasil por possuir os principais corpos hídricos. E isso tem atraído e vai atrair ainda mais pessoas em virtude da escassez hídrica. E falando sobre a escassez de água, dados do CEMADEM e do INPE demonstram que regiões do Nordeste brasileiro, onde antes eram classificadas como semiárido, passaram agora a receber a classificação de apenas clima árido, em função da desertificação e da seca. Nessa temática sobre o clima, o mesmo estudo feito pelo pesquisador e doutor da Unicamp, Sidoval de Souza, como já citado aqui, aponta a globalização como uma das principais causas do aquecimento global, já que as mercadorias elas percorrem milhares de quilômetros para atingir os mercados consumidores. E o sistema de transporte é alimentado por energia fóssil, que é o principal emissor de gás carbônico no planeta. Esse estudo ele propõe como solução a chamada desglobalização, que é focado na produção local e nacional, ao invés de exportação, além de fortalecer o setor manufatureiro e principalmente desenvolvimento de tecnologias ambientalmente adequadas. Bom, então encaminhando para a finalização de mais um episódio do Ambicast, deixaremos como recomendação 15 documentários que estão disponíveis no próprio site do Acnur, que vamos deixar nas referências disponíveis no nosso Instagram, @ambicast. Bom, estamos agora finalizando o 42º episódio do Ambicast, então fica a reflexão, que todos nós estamos sujeitos às mudanças climáticas, então vale a pena adaptar, ter consciência ambiental para diminuir os impactos e também empatia, em relação às pessoas que sofrem diretamente com os impactos das mudanças climáticas. Obrigada por ter chegado até aqui e fiquem atentos ao próximo episódio.